Para começar, fala um pouquinho para as pessoas quem é a Gisele. Bom, Gisele é uma pessoa que ama ajudar as pessoas, né? Acima de qualquer coisa. Eu sempre tive esse lado filantropo, vamos dizer assim, em todos os sentidos, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto mesmo de ser útil, né? Eu acho que essa é a nossa razão de existir, né? Quando a gente deixa de ser útil para alguém, é meio que a gente parece que perde o sentido, né? As coisas. E me formei na área contábil, né? Sou contadora de formação, atuei 15 anos no mercado, há pouco mais de 3 anos estou me aventurando aí no empreendedorismo contábil, então toda essa experiência do mercado me ajudou demais aí a queimar algumas etapas, né? No processo do empreendedorismo, de empreender, né? Porque eu já via muito o lado do empreendedor quando eu auxiliava os grandes grupos empresariais nos quais eu passei, né? E hoje, né, ajudo empresas de pequeno porte. Estou vice-presidente de registro do CRCRJ, né, que é uma cadeira de grande importância aí dentro da minha classe, né, dentro da classe contábil, né, é a autarquia que faz a gestão, né, que faz a fiscalização da minha classe, que é a classe contábil. E sou voluntária na igreja, sou voluntária em tantos lugares, em comissões, né? Participo de comissões da Alerj, de vários locais aí, onde eu posso contribuir, tanto com a minha profissão, né? Com alguma outra coisa, eu tô lá. Me chamou, eu vou. Então, para vocês entenderem o contexto dessa live, de onde nasceu essa ideia? Quando eu conheci a Gisele, eu estava num momento da minha vida muito, assim, bagunçado na parte contábil, porque eu abri a minha empresa em 2015, na realidade, quando eu tive a ideia. Eu ainda trabalhava em cursos, mas eu sentia no meu coração que eu não queria isso, eu queria ser dona do meu próprio negócio. Abri minha empresa, comecei a pagar 2015, 2016 paguei um pedaço, depois parei de pagar. Porque eu falei, não estou usando, vou parar de pagar. Sabe aquela coisa que você esquece? Foi isso que eu fiz. Mas eu falei assim, gente, vai chegar um dia que eu vou precisar disso. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar ajuda. Quando chegou 2021, conheci a Gisele. Falei para ela, Gisele, olha só, minha situação é essa aqui. Tem jeito? Foi bem assim. Dá para consertar ela? Falou, calma, Letícia, que eu vou te ajudar. E hoje ela está aqui para ajudar você também. Primeiro, Gi, o que é esse tal desse MEI que a gente botou lá na apresentação? Estamos falando sobre ele hoje. Então, o microempreendedor individual é uma oportunidade, né, que o governo dá para as pessoas delas iniciarem, né, no empreendedorismo, né? Então, a gente diz que é o primeiro nível, né, que o empreendedor, né, consegue entrar de uma maneira não tão burocrática, né? Existem algumas, eu falo que tem algumas lendas urbanas aí que rondam o microempreendedor individual, e aqui durante a live eu vou desconstruir algumas, né? Mas é uma modalidade de CNPJ em que você não tem tanta burocracia para você constituir esse CNPJ, né? Ele é bem fácil de ser feito, né? Já houve aí, há um tempo atrás, o Portal do Empreendedor, que era o local onde a gente fazia a abertura desse microempreendedor individual. Hoje essa abertura é feita dentro do portal do gov.br. A pessoa precisa ter um nível prata ou ouro para poder fazer a abertura desse CNPJ. E esse CNPJ ele é aberto com dados básicos, né? Seus documentos pessoais, endereço, né? Você precisa saber qual o objeto que você vai colocar ali como atividade, né? Se você vai dar um treinamento, se você vai fazer bolo, se você vai ser eletricista, se você, né? Tem aproximadamente hoje 504 atividades que podem ser utilizadas aí para esse início, né? Algumas atividades são vedadas, né? Algumas atividades não podem. Eu, por exemplo, contadora, não posso ser microempreendedor individual. Não posso começar a minha empresa como microempreendedor individual, porque eu sou uma profissão regulamentada. Então, as profissões regulamentadas normalmente não podem começar como microempreendedor individual. Então, basicamente, é um CNPJ, né? Que você consegue abrir aí em 30 minutos, aproximadamente. Em 30 minutos você já tem o seu número de CNPJ, para você já começar a utilizar. Aí o começar a utilizar é outra história. Todo mundo consiga acompanhar, a gente está partindo aqui do zero. Vocês estão vendo, né? O conceito até as perguntas mais
burocráticas, vamos dizer assim. Então, quais os principais benefícios? Você já falou aí que a gente consegue fazer isso em 30 minutos. Para mim, isso é um benefício ótimo na vida corrida que nós levamos. Mas, além disso, que outros benefícios eu vou ter quando eu passo a ser MEI, quando eu passo a ter um CNPJ? Então, uma das primeiras vantagens é a sua abertura de mercado, né? O mercado recepciona melhor um empreendedor que tem um CNPJ, então para as empresas, por exemplo, de comércio, né? Isso é visto com bons olhos porque o faturamento é feito contra um CNPJ. Então você tem o CNPJ quando você vai comprar uma mercadoria ou para fazer a composição de um produto que você vai revender, né? Ou para você revender o produto propriamente dito, né? Eu compro e revendo maquiagem. É uma opção que tem lá dentro do microempreendedor individual, porque além de vender a maquiagem, eu também dou curso de maquiagem, né? Eu tenho alguns microempreendedores que têm esse objeto aí dentro do seu CNPJ, e a vantagem deles terem o CNPJ é justamente isso, eles conseguem fazer aquisição de mercadoria mais barata, né? E aí para poder fazer o repasse para um outro cliente daquela mercadoria. Então essa é uma das primeiras vantagens. A segunda vantagem é a sexta, é oferecida pelos bancos na abertura de uma conta bancária. A gente sempre recomenda que o microempreendedor individual ele tenha a conta bancária do seu CNPJ, para que ele consiga fazer uma boa gestão e principalmente na parte financeira, que é a maior dificuldade dos microempreendedores individuais, é ele separar os potes. Eu sempre faço a brincadeira de separar os potes, né? Você ter ali toda a gestão de compra e de venda do seu CNPJ numa conta bancária e ter a sua de pessoa física ali para você fazer, transacionar suas coisas de pessoa física. Jamais utilizar a mesma conta para tudo, né? Não é que não possa, poder pode, porém, se você não tem um bom controle disso, a tendência é que as coisas comecem a se confundir, né? E de repente, para aquele empreendedor que inicia ainda trabalhando, por exemplo, né? Às vezes eles confundem um pouquinho as estações, aí pega o dinheiro do salário, daqui a pouco está pagando o negócio da empresa, e daqui a pouco já não sabe de onde que veio o dinheiro. Então, assim, é uma maneira de ajudar a educar o empreendedor que ele separe isso, tá? A gente também tem como benefícios, benefícios previdenciários, né? Então, a gente tem uma série de benefícios previdenciários, porque, assim, eu não sei, para quem já é microempreendedor, já deve ter se perguntado isso, né? Por que o maior valor na minha guia DAS é o INSS, né? O microempreendedor foi uma iniciativa do governo para justamente trazer as pessoas para a regularidade e trazer as pessoas para acessar os benefícios de previdência. Porque muitos empreendedores não começavam a pagar como autônomos porque consideravam o valor inicial de autônomo, né, que é 11% sobre o salário mínimo, um valor já alto para alguns tipos de negócio. Então, o que o governo fez? Eu vou, então, instituir a alíquota de 5% sobre o valor do salário mínimo, para que esse empreendedor comece o negócio dele, né? E, em contrapartida, vou oferecer a ele alguns benefícios, né? Então, dentre os benefícios aí do microempreendedor individual, os benefícios previdenciários, né? Ele tem a pensão por morte, ele tem a aposentadoria por idade, ele acesso ao auxílio doença, caso ele venha ficar doente, auxílio maternidade, entendeu? Então, assim, existem esses benefícios que estão disponíveis dentro desses 5%. Esses benefícios, eles são limitados, todos eles, a um salário mínimo. Então, qualquer benefício desse que você queira acessar, né, o que você vai receber como contrapartida é um salário mínimo, tá? Para que você consiga se manter ali naquele período, de repente, que você adoeceu, né? Você não está conseguindo produzir, né? Porque você é a pessoa que produz, o microempreendedor é justamente a pessoa que produz através daquele CNPJ. Então, se você estiver impedido, né, por alguma razão aí de exercer a sua atividade, né? Porque engravidou, né? E aí você fica aquele período de que cada benefício te dá, né? Por exemplo, doença, me deu uma concessão de 8 meses, então eu fico 8 meses recebendo o auxílio doença ali, e aí eu não preciso pagar a guia DAS lá com a base do INSS, só tenho que pagar os demais impostos, entendeu? Então, assim, esse é mais um benefício, e eu digo assim, que é a oportunidade, de repente, que as pessoas têm de começarem uma empresa, né, realmente assim, com um mínimo de controle, né? Eu gosto muito da figura do microempreendedor individual, justamente por causa disso, porque ela te dá a consciência de que você pode iniciar com o CNPJ, mas você também tem que ter, né? Eu digo que o bom contador é o contador educador, né? Então, você tem que ser educado financeira, né? E principalmente na parte de gestão.
porque eu acho que uma empresa que começa certinha, a tendência dela de crescer é maior. Nosso grupo aqui, né, hoje, a maioria, né, das pessoas que me acompanham aqui na página são mulheres, muitas também se perguntam, muitas são professoras também, autônomas, e se eu engravido? Gente, o que eu faço? Eu não vou conseguir, é o meu único sustento, eu não vou conseguir trabalhar, ou então sair da empresa, foi o meu caso, sair do assinada, agora eu estou trabalhando como autônoma. E aí, eu não vou me aposentar, não tenho recurso para isso, não tenho direito a isso. Então, a Gi já respondeu aqui que sim, temos direito. Que isso é um grande, grande benefício. Só que ela já especificou aqui o valor, né? Que é um salário mínimo. Ok? Que oportunidades Ser MEI me abre? Então, como microempreendedor individual, você pode acessar aí uma série de coisas, né, que até durante a pandemia, né, o governo federal liberou aí uma série de auxílios, né, para as pessoas que estavam nessa condição, ou na condição de autônomo, ou na condição de microempreendedor individual, né. Você tem tanto benefícios para você acessar coisas, né, empréstimos, né, financiamentos, e isso tudo depende muito dessa gestão, né? Porque quando você vai acessar um crédito, por exemplo, como um microempreendedor, normalmente o banco te pede seu faturamento, né? Ele te pede algumas informações, né? Que se você não tiver aquilo dali organizado para poder apresentar, às vezes você não tem um crédito concedido por falta de organização, né? As pessoas acham que, porque sou MEI, eu posso, né, fazer a coisa de qualquer maneira, e não é bem assim. Então, assim, se você tem, né, o seu faturamento lá organizado, né, não existe aí a obrigatoriedade, por exemplo, que é uma dúvida que o pessoal tem bastante, né, de emissão de nota fiscal de pessoa física para pessoa física, mas quando eu presto, por exemplo, serviço para uma pessoa jurídica, ou eu vendo para uma pessoa jurídica, eu tenho que emitir um documento fiscal. Isso passa por um processo, né, que você precisa fazer a regularização da sua empresa no órgão que te permite fazer a emissão do documento fiscal. Algumas pessoas desconhecem isso. Quando eu estou vendendo de pessoa física para pessoa física, eu não preciso. Então, assim, o bom de, por exemplo, você ter a conta bancária, você ter a maquininha de cartão de crédito, por exemplo, que também que é uma possibilidade de você acessar a maquininha do cartão de crédito para você receber, né, alguma coisa dos seus clientes num débito, num crédito, né? São mecanismos que você tem de controlar, por exemplo, as entradas de pessoa física que não te obrigam à emissão de nota fiscal. Então, se você recebe o Pix daquele seu cliente naquela conta de pessoa jurídica, é uma forma de você deixar rastreado que você tem um faturamento realmente existente, palpável, dentro daquele CNPJ. Então, são meios de você comprovar, né, quando você vai solicitar crédito, por exemplo, que você realmente tem faturamento por aquela empresa, né? Você tem alguns relatórios que o microempreendedor individual está sujeito de preencher mensalmente, para poder apresentar também caso o banco venha solicitar e você não tem uma conta, você acaba às vezes controlando isso na sua conta de pessoa física, porque alguns empreendedores fazem isso pela conta de pessoa física, e preenche esse formulário, às vezes tem que apresentar o extrato para poder dizer que o formulário está conforme com o extrato da conta de pessoa física. Então, assim, depende muito de como o banco vai te solicitar essa documentação para poder acessar essas informações. Então, assim, existe aí um sem fim de coisas que a gente pode acessar. Posso participar de licitação? Pode. Eu tenho 3 clientes que são licitados e são microempreendedores individuais. Aí tem o processo do SIGA, né, que é o processo que você tem que se cadastrar no órgão em que você está prestando serviço, um órgão do município, um órgão do estado, né, para que você fique registrado lá que você é um licitado. Você participa das licitações, normalmente os microempreendedores individuais, eles participam da tomada de preço, né, que é uma modalidade de licitação, e eles podem oferecer serviços para o município, para o estado, para o governo federal, na condição de microempreendedores individuais, entendeu? Então, assim, existe uma série de coisas que você consegue acessar pelo fato de ser microempreendedor, né? Então, assim, é claro que a quantidade de documentos solicitadas é bem menor, você não tem quase taxação de praticamente nada, as taxas são sempre bem reduzidas, a cesta do banco é bem reduzida, você não paga, por exemplo, para poder solicitar emissão de nota fiscal, você não paga alvará de funcionamento, nada disso, que uma empresa normal pagaria em média de R$ 1.500 a R$ 2.000 para poder fazer abertura no CNPJ,
O microempreendedor individual não tem essa taxação, né? Claro que depois as empresas crescem e evoluem, graças a Deus, e depois eles vão para outros tipos, elas vão para outros tipos jurídicos, porque a ideia do microempreendedor é te dar aquele pontapé inicial realmente. E eu fico muito feliz quando um micro, esses dias mesmo, a gente acabou de transformar numa empresa de uma limitada unipessoal, que a empresa já está faturando aí cerca de 500 mil. Então, assim, ele deu um salto dentro de uma licitação, ele teve a oportunidade de uma licitação grande, que ele ia começar a faturar 500 mil, então quando ele viu que ele ia aumentar demais, ele já falou, Gia, desenquadra, manda ver, transforma, porque eu consegui pegar um contato de licitação, vou entrar na licitação e praticamente eu já estou dentro, então, pelo amor de Deus, transforma a minha empresa para eu poder não pagar nada, de não fazer nada errado, então vamos embora. Entendeu? Então, assim, ele viu uma oportunidade, porque estava ali com as pessoas certas, no ambiente certo, no local certo, apareceu uma oportunidade para ele, e como ele era um cliente meu orientado, ele já sabia que iria desenquadrar, na mesma hora ele virou para mim e disse, Gia, mexe aí, acerta aí para não dar problema para mim, porque eu não quero ter problema. Eu falei, então tá bom. A gente já veio, já desenquadrou ele, já acertou a situação dele para ele poder seguir certinho aí no processo de licitação. Você falou várias coisas aqui super interessantes, mas essa do final, para mim, bateu muito mais, porque era até uma das perguntas que eu tinha separado para fazer depois, é a participação em licitação. Quando você participa de uma licitação, principalmente de uma licitação pública, a gente está falando de uma soma aí de valores, gente, muito alta. E que você, estando preparado, né? Aí vem a parte da educação, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está compartilhando esse conhecimento, que se você fosse pagar para fazer isso, gente, não ia ser barato. Ela está compartilhando gratuitamente esse conhecimento para que você saiba que quando a oportunidade surgir, você vai estar preparada para agarrar essa oportunidade. A educação é muito importante. Hoje é o pontapé. Hoje a gente está falando aqui bem do básico, do básico, do básico, para que você possa, a partir de hoje, estar atento a essas informações e buscar mais informações. Eu tenho certeza que esse contato que eu estou deixando para vocês aqui é maravilhoso. Então, segue a dica. Por favor, né? A hashtag segue a Gia, porque lá ela sempre dá também dicas, ela sempre está falando sobre essa questão do contábil de uma forma bem acessível. Então, né, começa a colocar isso no seu dia a dia, mesmo que agora você não pretenda abrir o seu MEI, não pretenda ser MEI. Nesse momento, a vida, dá voltas. Num segundo momento, você pode precisar, ou então você conhece alguém da sua família que, né, precisa dessa informação, você vai poder orientar. Vamos continuar aí, né? O que eu preciso fazer para manter o meu MEI regular? Então, assim, a gente tem mecanismos que o próprio site do gov.br, eu gostei muito mais dessa estrutura do gov.br, porque ela tem uma série de informações que você consegue acessar com muita facilidade. Então, assim, para o microempreendedor iniciante, o que a gente sempre pede é, tenha na sua cabeça que o seu CNPJ não é uma extensão de você mesmo, né? Então, aquela história dos potes, né? Você sempre separar os assuntos, né? Uma coisa é você se remunerar através do seu CNPJ, que é o que você faria se você estivesse trabalhando para o mercado. Você tem um CNPJ que te contratou e aquele CNPJ te remunera. Então, se você for para a sua empresa com esse raciocínio, você vai entender o seguinte, que existem coisas que precisam estar e ficar na sua empresa, né? Por exemplo, você tem que ter lá um saldo de conta bancária, você tem que manter alguma coisa lá. Não é você, a gente fala que é sangrar, né? Sangrar o seu CNPJ, consumindo de repente todo o valor ali, que de repente vai te impossibilitar, né, de aproveitar oportunidades. Então, a gente sempre recomenda uma educação financeira, e aí, assim, o que a gente traz, assim, como dica muito valiosa, né? Façam um cadastro de vocês no Sebrae. O Sebrae tem uma série de ferramentas, de cursos de capacitação, né? A gente dá alguns cursos, né? Por fora, a gente faz alguns workshops de orientação e tal, mas assim, o Sebrae é uma excelente ferramenta para o microempreendedor, tem bastante coisa lá que você consegue acessar para você se educar financeiramente. Então assim, ter na sua cabeça que você é remunerado pelo seu CNPJ, que você, né, ele não é uma extensão de você, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Preencher, né, fazer o controle do seu faturamento. A gente hoje, infelizmente, tem uma grande
uma grande procura no escritório, né? O Theo entrou aqui agora, dá um beijo na Evelyn, na Carol, na Tereza. Eu já vi umas pessoas passarem por aqui que são pessoas que são do meu relacionamento. Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui. O Theo é meu sócio na BI Contábeis. E lá na BI a gente recebe muitas pessoas que desenquadraram, né, do Simples Nacional, do microempreendedor individual, simplesmente porque não controlaram o seu faturamento, né? E elas não prestavam nenhum tipo de informação e elas ficavam me perguntando, mas eu nunca fiz nada com esse CNPJ, eu constituí e esqueci. Uma outra coisa que o pessoal esquece bastante, né? Constituir o CNPJ, você está devendo imposto, independente de você faturar ou não, tá? O imposto é fixo. Então, você precisa pagar o imposto todo mês. Então, isso é um grande erro que os microempreendedores cometem, né? Eles vão lá, esquecem de pagar o DAS, e como o imposto é fixo, mesmo que você tenha faturamento ou não, né, você precisa estar regular, né, com o seu CNPJ. Então, assim, uma maneira de você também, você precisa ter isso na sua cabeça, né? A partir do momento que você abre o CNPJ MEI, você precisa pagar todo mês certinho, tá? Seu CNPJ. Então, assim, lá na BI, o pessoal procura muito a gente porque desenquadrou e aí fica se perguntando assim, como é que descobriram que eu estava tendo dinheiro por isso aqui, que eu estava, né, oferindo renda porque eu não controlava nada, né? Estou com meu CPF bloqueado, não sei porquê. E quando a gente vai investigar, a gente descobre que a pessoa tem um microempreendedor individual que não estava pagando as guias DAS, né? E que por uma maquininha de cartão de crédito ele foi rastreado e a Receita percebeu que houve ali um extrapolamento, né, de receita, né, daquele microempreendedor, porque às vezes ele até tem, né, o cuidado de pegar a máquina no CNPJ, mas ele não faz controle nenhum, ele não faz a entrega da declaração anual, né? Existe uma declaração anual do microempreendedor individual que precisa ser entregue todo dia 30, até 31 de maio do ano subsequente, referente ao ano anterior, a gente precisa entregar 10 NC-MEI. Então, assim, existe uma série de coisas que você precisa saber quando você decide abrir esse CNPJ. Então, o imposto fixo, você tem que pagar todo mês. Para acessar os benefícios de previdência, eu preciso estar regular. Eu tenho que ter pelo menos aí, o pedágio mínimo, né, para acessar benefícios são 10 contribuições em dia, né? Que algumas pessoas até questionam, mas eu tenho um MEI há 5 anos, como é que eu não consigo acessar um auxílio-doença? Você não acessa porque você não paga. Você não paga, você não consegue acessar o benefício. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai tirando, as dúvidas que a gente vai tirando conforme a pessoa vai passando pelas situações. O ruim, muitas das vezes, é que eles decidem procurar, né, a orientação de um contador quando estão diante de um problema, né? Então, assim, o que a gente sempre recomenda é que vocês procurem um contador, porque, assim, foi uma das lendas, né, aí foi extremamente difundido de que o microempreendedor individual ele não precisa de contador. Não é que ele não precisa de contador, ele não precisa de escrituração contábil, ele não está obrigado a fazer escrituração contábil. Mas a minha recomendação é, se você vai começar um negócio pelo MEI, bate um papo com o contador, porque ele vai te dar os caminhos, ele vai te dar as orientações ali que você precisa saber para iniciar o seu negócio da maneira certa. Depois, se você estiver educado, como é o caso da Letícia, que está extremamente educada com relação à empresa dela, ela consegue tocar isso sozinha, tá? E aí, no momento em que ela precisa de uma consultoria ou ela precisa tirar uma dúvida, ela passa a mão no telefone e ela liga para a Gi. Gi, está acontecendo isso, 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 isso. O que eu faço? E aí a gente dá a orientação, entendeu? Então, assim, você ter, né, um contador como um referencial para que você tire as suas dúvidas, né? Caso você queira acessar alguma coisa, né? Caso você queira acessar um crédito, né? Você está querendo investir, surgiu uma oportunidade, você precisa de um dinheiro de investimento inicial, né? Você precisa transformar, né, o seu negócio. Então, assim, ter um contador ali por perto para te auxiliar, para quando a sua empresa for para um outro nível, né? Esse contador poder ajudar você também nesse próximo nível do seu negócio. Então, assim, a gente lida, às vezes, com muitas situações que, graças a Deus, né? Esses empreendedores que a gente orienta ou que a gente ajusta porque nos procuraram num momento em que tiveram um problema, né? A gente ajusta a situação, na sequência eles acabam aí evoluindo, né, dentro do empreendedorismo e recebendo oportunidades aí de ir para um outro step, de ir para um outro patamar de empresa. Então, assim, uma coisa que eu deixo aqui como dica, né?
tenham um contador de referência. Não estou dizendo que tenha a Gisele, mas tenha um contador. De repente você já conhece alguém que faz contabilidade, né? Eu acho que o importante é você estar com uma figura de um contador ali para poder te orientar nessa jornada. Porque, assim, escrituração contábil é diferente de orientação contábil. Por quê? Escrituração contábil é a aplicação da técnica, né? Eu pego a minha técnica, aplico naquela empresa para poder escriturar as informações dela. Tem benefícios? O MEI pode escriturar? Pode. Tem benefícios quando ele escritura? Tem. Então, assim, é uma escolha, não é uma imposição, né? Só que foi difundido pelo próprio governo que seria, não precisa de contador, ponto. Não é que não precisa de contador. A pessoa se embaralha toda e quando chega até você, estava no meu caso desesperada. Naquele momento você não foi, mas de verdade, eu falei assim, não tem mais jeito, porque realmente foi o que ela falou, foi falta de educação, não foi porque eu não quis, eu não sabia. Eu não procurei saber porque eu não tinha nem noção do tamanho da coisa que eu tinha feito. Eu simplesmente falei, vou abrir, não usei, comecei a pagar, eu falei, não vai dar nada se não pagar, se der alguma coisa também não vai ser muito. Você, quando não sabe, gente, a ignorância é uma benção, porque você não sabe nem do perigo que você está correndo. Podendo ter o CPF cancelado qualquer hora, a Receita batendo aqui na minha porta. Então, assim, se você quiser, eu tenho certeza que a Gisele tem a maior consideração, né, de te atender. Tenha um contador, não deixe de ter, porque não é só pela questão de você ter uma educação, mas de você ter a orientação certa para estar preparado para fazer o seu negócio fluir também no momento certo. E se você está nessa situação, entre em contato com a Gisele. Eu super recomendo, não é só para rico milionário. Também outro mito, né, que a gente acha que tudo é para quem é muito, muito rico, que é fora da minha realidade no momento, e não é assim. O Kleber mandou uma pergunta aqui, Gia, vou repassar para você. Tem que pagar os atrasados mesmo que o atrasado seja assim, de anos posteriores? Na verdade, a Receita Federal ela sempre faz uma retroação de 5 anos. Então, dependendo, né, de quantos anos esse CNPJ tenha, né, ela consegue retroagir até 5 anos. O que não tiver ali aparecendo na base dela, a gente considera como caduque, né? Caducou, né? Ela não requereu o valor, ela não solicitou, ela não abordou o empreendedor para que ele pagasse, ela não bloqueou um CPF, ela não tirou um crédito, porque normalmente os mecanismos que ela utiliza são exatamente esses, né? São mecanismos ou de banco ou mecanismos de bloqueio do CPF vinculado àquele CNPJ, né? Então, assim, é essa maneira que ela encontrou de chamar a atenção desse empreendedor. E ele consegue pagar até 5 anos para trás, né? Qual é a vantagem de pagar o para trás? Primeiro, você não se livra desse imposto, porque se ela já tiver te intimado ou te autuado, né? Isso dentro da sua base, lá do gov.br, você consegue acessar essas informações, tá? Com a conta prata e ouro, você consegue acessar a sua base do ECAC, você consegue verificar se você tem débitos em aberto, tá? Dentro lá do gov.br. E ali se você tiver para trás, aquilo dali não morre. Mesmo que você baixe o CNPJ, aquele valor não morre. Na verdade, ele sai do CNPJ e ele vai para o seu CPF. A dívida, ela continua. Você precisa quitar a dívida desde o momento em que ela conseguiu identificar o valor, tá? E aí, assim, esse passado, né, de pagamento, você pode estar se perguntando assim, beleza, você acabou de dizer que o INSS, por exemplo, se eu não tiver em dia, eu não acesso, né? Esse passado, ele serve como contagem, por exemplo, mínima daqueles 15 anos, né, que é um dos critérios aí da aposentadoria por idade, né, é você ter 15 anos de contribuição e dentro do microempreendedor essa regra se aplica. Então, dependendo da sua idade, né, vale a pena você contribuir para trás ou você pode abrir mão num parcelamento se você não quiser contar com esse tempo, né, de contribuição. Se você quiser, de repente, pagar um pedágio lá na frente para ter uma contribuição, um salário de aposentadoria maior. Então, são mecanismos que você pode utilizar com esse tempo que você tem, né, do microempreendedor individual. Minha empresa evoluiu, cresceu, não sou mais micro, não vou mais me aposentar na condição de salário mínimo, vou me aposentar numa outra condição, então eu vou pagar um pedágiozinho referente ao valor da diferença para poder acessar um benefício de
de aposentadoria com valor maior que o salário mínimo, entendeu? Esse tempo conta. Então, você precisa avaliar no seu planejamento de futuro, né? Ah, quero abrir mão desse tempo, quero deixar para lá. Então, eu faço parcelamento só dos demais impostos e não parcelo, por exemplo, o INSS. Então, assim, quando você vai solicitar o parcelamento, você tem que olhar para o seu porvir, né? O que eu quero para o meu porvir? Né? Eu quero contar com esse tempo, né, que eu vou parcelar esse valor, pode ser parcelado em até 60 parcelas, né? Normalmente as parcelas ficam bem baixinhas, né? São parcelas mínimas de R$ 50. Então, ele te concede até 60 vezes do parcelamento. Eu preciso olhar para esse tempo e falar, poxa, eu já estou com 45, nunca contribuí para a Previdência. Daqui a pouco os 60, 65 está chegando. Vou precisar contar com esse tempo, então eu vou parcelar esse passado, né? Não, já tem um histórico de pagamento, quero fazer essa história morrer porque eu não quero empreender mais. Vai lá, baixa a empresa, parcela o valor e segue a vida, porque não quer contar com esse valor, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa estudar individualmente. Aí, cada indivíduo, a gente vai aplicar uma regra. São vários. Antes de eu passar para outra pergunta que já deixaram aqui, você começou a falar de aposentadoria e eu lembro que eu te fiz essa pergunta, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Qual é a possibilidade? Como a gente falou lá no começo da live, o normal é um salário mínimo. Desejo me aposentar com 3, 4 salários mínimos. O que eu faço? Você paga a diferença. Existe uma codificação específica. Qual é o teto hoje de pagamento do INSS? O teto de pagamento do INSS é 700 e alguma coisa. Não chega a R$ 800. Então, nesse pagamento do teto, você recebe o teto na aposentadoria. Então, quando você é microempreendedor individual e você quer se aposentar com um valor maior do que o MEI te concede, você paga a guia complementar desse valor. Então, tem um código específico em que você complementa esse valor para fins de INSS, para lá na frente você conseguir se aposentar com um salário maior do que o salário mínimo. E tem algum limite para esse salário? Existe, tipo, 1, 2, 3? Então, o que acontece? Aí é um momento da previdência, né? No momento em que você for se aposentar, você tem que olhar qual é a regra, porque assim, a gente já teve uma reforma previdenciária, então uma galera aí que está com 50 e poucos, que até conseguiu se aposentar por tempo, né? Com 30 anos de contribuição, se aposentou numa condição, né? Normalmente, assim, qual é o tipo de aposentadoria mais vantajoso, né? O tipo de aposentadoria hoje mais vantajoso é a aposentadoria por idade, né? Não é a aposentadoria por tempo de contribuição. É sempre a por idade. E aí, assim, hoje, qual é a regra do INSS? Ele leva em consideração as suas 80% das suas contribuições, das suas maiores contribuições, e ele descarta as menores contribuições, né? Hoje, se eu não me engano, o salário máximo está 4.000 e alguma coisa, não chega a 5, tá? Então, assim, tem que ver a regra no momento em que você for se aposentar. Então, assim, se no momento que você for se aposentar, pode ser que seja 6, pode ser que seja 7, pode ser que seja 8. Cremos que a tendência do negócio seja aumentar e não reduzir, mas basicamente é isso. O que ele faz ele pega 80%, se a regra não mudar até o momento que você se aposentar, então a regra que seria aplicada seria essa: 80% das suas maiores contribuições é que vão compor aí o seu salário de aposentadoria. Agora eu vou voltar aqui para a pergunta que deixaram no chat. Eu quero atuar em 2 atividades diferentes, né? Um cortar cabelo e outro, sei lá, abrir um material de construção. Na pergunta, eu consigo fazer isso? Eu tenho que abrir 2 CNPJs, não consigo, o que eu faço? Você consegue ter até 16 atividades dentro do microempreendedor individual, tá? Então, eu tenho clientes aqui que têm 16 atividades, né? 16 a gente fala 17, a gente fala 16 porque são 16 secundárias e uma principal. Não sei se vocês já repararam no cartão de inscrição da empresa, você tem a atividade principal e você tem as secundárias. Então, são 16 secundárias e uma principal. Então, assim, eu tenho hoje clientes que têm as 17 atividades para o mesmo ramo de atividade, tipo, a pessoa trabalha com pequenos reparos, então ele tem elétrica, ele tem colocação de gás, ele tem
hidráulica, ele tem alvenaria, ele tem tudo isso dentro do CNPJ. E eu tenho cliente que tem coisas assim, tipo, nada a ver. Sim. E ele consegue, ele faz Então, as duas são até coisas. 17, isso? 16 ou 17? Isso, 17 no total. Uma pergunta que sempre acontece aqui. Eu posso ter carteira assinada lá, trabalhar numa empresa e ser MEI ao mesmo tempo ou não? Pode. Você pode, tá? Você pode ter, sei lá, a Letícia está contratada do CNA, né? Tá lá de carteirinha assinada, maravilhosa, e Letícia faz as mentorias dela, inclusive em company. Eu tô profetizando, hein, Letícia? Vai recebendo. Faz as mentorias dela em company, né? Fora do horário do trabalho que ela cumpre lá, e para isso ela emite nota fiscal pelo microempreendedor individual dela, sem problema nenhum, tá? Pontos de atenção nessa situação, tá? Primeiro, você precisa informar para o seu empregador que você já tem um valor de recolhimento do INSS para que ele não extrapole o limite do INSS, tá? Então, dependendo do seu salário, né? Se você paga no teto do salário, né? Hoje, o teto, hoje, para cálculo, se eu não me engano, é 6 mil e poucos reais, você chega no teto dos 20% a parte do empregador e do empregado, né? Que é uma alíquota de 20%. Parte é o empregado que é descontado e parte é o empregador que paga. Então, assim, se você já está lá nos 700 reais, por exemplo, né? Esse empregador precisa considerar o desconto do que você paga dentro da sua guia DAS. Então, você precisa informar que você presta serviço, né? Agora, se você tiver com uma alíquota abaixo dos 700 reais, não necessariamente você vai precisar informar para o seu empregador, tá? Para você não recolher imposto à toa, tá? Então, a gente só dá essa recomendação. Olha para o seu desconto de INSS. Está próximo do teto? Informa para o seu empregador. Não está próximo, está longe, você recolhe 200 reais. E 55 vai ser um complementar que você vai estar recolhendo ali. Esses valores eles vão se somando e vão contando. Entendeu? Só que, se você já está no teto e você recolhe também no MEI, é meio que você estivesse jogando dinheiro fora, né? Porque aquilo dali acaba não contando. E se você vier a ser demitido, tá, dessa empresa, você não tem direito ao auxílio desemprego. Você perde o direito ao auxílio-desemprego, tá? Porque se a sua empresa tiver faturamento, ela tiver regularidade, qual é o entendimento do Ministério do Trabalho? Você tem de onde oferir renda. Você tem renda. Então, por você ter renda, você não teria direito ao auxílio-desemprego. Então, é o único benefício. A sua rescisão, tudo é calculado direitinho, bonitinho, normal. É uma rescisão de contrato de trabalho, você recebe todos os seus direitos, fundo de garantia, multa dos 40%, tudo isso. Você só não consegue acessar o benefício do auxílio-desemprego, tá? Porque o entendimento é que se você tem rendimento, você tem da onde se manter e se suster, não tem por que você acessar o benefício do auxílio-desemprego, tá? Agora, se você tiver um microempreendedor parado, você não está fazendo nada nele, você só está pagando lá um imposto fixo, tá? A sua declaração está zerada, você realmente não está faturando nada, sua conta bancária daquele CNPJ está zerada, não transita nada, não tem dinheiro nenhum lá, você realmente não está utilizando, você só está pagando o imposto mensal. É o caso que se aplica muitas das vezes às pessoas que abrem um MEI para poder acessar plano de saúde, tá? Que é um riscozinho, rola um riscozinho nisso aí, que isso aí já cabe uma outra live. Vamos fazer. Isso é um caso que às vezes as pessoas chega lá, é negado o benefício, né? E aí você precisa comprovar de que aquela empresa realmente ela não tem nenhuma movimentação para que você consiga acessar o benefício do auxílio-desemprego. Tá? Então existe a possibilidade. Existe a possibilidade de você conseguir acessar o benefício desde que você comprove que aquela empresa realmente não teve movimentação durante o ano. Tá? E normalmente o que ele te pede é a 10 MEI. Então assim, ele acessa. O Ministério do Trabalho tem acesso à informação, mas ele te pergunta para ver se você não vai usar de má fé. O que acontece? Algumas pessoas declararam informações no 10 MEI, porque elas tiveram realmente faturamento, e aí no momento que elas são demitidas, elas vão lá fazer uma retificação zerando a informação. Só que o MTE já tem a informação de que você teve faturamento pela empresa. Ela fica buscando em você a boa fé. E aí você vai lá e apresenta a declaração zerada, e aí ela vai e te contesta. Entendeu? Ela não te concede porque... você fica com vergonhinha, né? O mesmo acontece para empresas de lucro presumido, lucro real, tá? Se é uma empresa sem movimentação, às vezes acontece, tá? Da pessoa ter uma empresa aí de outro
outro nível tributário, outro nível jurídico, tá? Ela tem aquela empresa, mas ela está sem movimentação nenhuma, a pessoa está trabalhando de carteira assinada, e quando vai acessar, o MTE consegue verificar que ela tem um CNPJ, ela é sócia de uma empresa, e ela precisa comprovar que realmente aquela empresa não teve movimentação nenhuma para que ela consiga acessar o benefício do auxílio desemprego. Perfeito. Deixaram também outra pergunta aqui, o Kleber perguntou, baixa renda também pode ter MEI? Então, assim, o que ele entende por baixa renda? Porque normalmente o pessoal usa essa terminologia para quem recebe algum benefício por parte do governo, que são as pessoas consideradas de baixa renda. Tá? Uhum. Normalmente, quem abre o MEI e tem Bolsa Família, normalmente o benefício é cortado. Tá? Então, assim, se você abrir um MEI, você hoje acessa um Bolsa Família, por exemplo, tá? Acontece do benefício ser cortado. Situações em que o benefício também é cortado. Pessoa que aposenta por invalidez. Quem aposenta por invalidez não pode ter microempreendedor individual de jeito nenhum. Por quê? Porque você solicitou um benefício em que você diz que você está impossibilitado de trabalhar. Então, se você está impossibilitado de trabalhar, você está impossibilitado de trabalhar com qualquer coisa. Então, você não pode abrir um MEI. Eu tive uma situação que o rapaz chorava. Ele chorava para mim assim, cortaram o meu... E a plataforma do Gov, né? Ela faz uma série de cruzamentos. A Receita montou essa plataforma justamente para ela ter margem de cruzamento com a informação. Então, hoje você tem um microempreendedor individual, você tem as opções do ECAC, né? Dos canais com contribuinte à Receita Federal, você tem Detran, tá entrando cartório, tá? O próximo comando da gov.br é o cartório entrar justamente para poder pegar pessoas que têm imóveis e que não declaram esses imóveis nas suas declarações de imposto de renda. Então, assim, a Receita está montando uma estrutura de cruzamento toda nessa base do gov.br. E aí o INSS já foi um dos primeiros que entrou, foi o INSS que entrou na base do gov.br, que é o meu INSS, né? Você acessa pelo meu INSS e é a mesma plataforma. E aí, quando ele abriu o CNPJ MEI, ele estava com a concessão da aposentadoria por invalidez, ele abriu o MEI porque ele comprou um táxi e decidiu voltar a trabalhar, só que o pedido de aposentadoria dele por invalidez foi por uma doença crônica na perna. Então, assim, era uma doença crônica que ele tinha, que não dava condição dele de trabalho, ele solicitou aposentadoria por invalidez, foi concedido o benefício e ele abre o microempreendedor individual para poder rodar num táxi. Né, o dia inteiro, embreagem, freio, acelerador, pô, você tem problema na perna, como assim? Você não aposentou por invalidez? Você está impossibilitado de... Mas ele chorava. Falei, cara, não tem o que eu fazer por você. Você abriu, você não perguntou nada para ninguém, você foi lá e abriu o seu MEI. Entendeu? Você não procurou um contador, você não procurou um advogado, não procurou alguém que tivesse... Porque assim, se você procura um advogado especializado em previdência, ele vai falar para você, não abre empresa. Mesmo que ele não tenha conhecimento do MEI, ele vai falar, não abre empresa que você vai perder o benefício. Porque qualquer tipo de empresa que ele abra, faz ele perder o benefício. Então, assim, tem que tomar cuidado aí as pessoas que recebem algum tipo de benefício, de repente não... A cachorra tá aqui. De repente não fazer isso, né? E de repente perder o benefício. Vamos falar aqui com os meus amigos professores, né? Professores podem faturar para a empresa? Professores podem ter MEI? Se sim, como é que é esse processo? O que eu faço? Em que eu vou me enquadrar? Então, vamos falar aqui com os meus amigos professores. Então, as atividades de MEI, você precisa entender como é que isso se dá, né? Uma coisa, o que o microempreendedor individual pode ou não pode fazer? E aí é uma linha tênue que existe entre o que a gente chama de vínculo empregatício e não vínculo empregatício. O que a gente recomenda para um professor, né, que atua através do microempreendedor individual? Não seja um professor de educação regular. O que é um professor de educação regular? Aquele professor que vai lá todo dia na escola e dá aula. Não seja. Porque assim... a escola que te contrata dessa forma, a possibilidade de lá na frente ela ter um processo de vínculo trabalhista é muito grande. Por quê? Porque a atividade é exercida de forma continuada. Tá? Então, por ter a continuidade daquela prestação de serviço, tá?
a pessoa que está contratada nessa modalidade pelo microempreendedor individual, a qualquer tempo ela pode solicitar o vínculo empregatício. Por quê? Porque eu vou lá todo dia, eu dou aula todo dia no mesmo lugar. Entendeu? Sim. Então, algumas escolas, de maneira equivocada, fazem isso e lá na frente tem problema. Então, assim, o professor, ele pode dar aula para empresas, pode dar aula, mas não de maneira regular. Ele tem que ser com intercorrências. Por exemplo, vou dar aula a cada 15 dias para aquele colégio, para aquela matéria. Aí, ok, não tem aquela regularidade, né? Vou dar aula em company, né? Então, eu tenho um grupo que eu sou contratada para aquela empresa para poder... Então, a atividade daquela empresa não é educacional, é uma empresa de contabilidade que contratou a Letícia como treinadora, coaching, né? De alunos que vão ter aula ali. Entendeu? A atividade dela não é ensino, entendeu? Agora, quando a atividade da empresa que está contratando é ensino, e existe essa regularidade, a probabilidade dessa empresa que está contratando ter problema no futuro e do próprio professor requerer isso, porque assim, alguns trabalham inclusive em subordinação. Eu já ouvi casos de pessoas baterem ponto e serem microempreendedoras individuais, entendeu? Então assim, não faz sentido uma contratação desta forma, né? Por quê? Porque a pessoa está, na realidade, querendo fugir do vínculo. Tá? Então, assim, é uma linha bem tênue. Então, assim, uma coisa é eu estar contratada, né, para poder trabalhar para aquele local que não tem atividade de educação, né, para poder prestar um serviço, por exemplo. Eu já fiz, por exemplo, aula com uma treinadora de inglês numa empresa, inglês não, espanhol. Um professor que dava espanhol para a gente numa empresa que era um laboratório que eu trabalhava, e eu tinha as aulas ali e ele era CNPJ. Mas qual era a atividade? Era um laboratório. Né? Então, eu realmente estava contratando aquela pessoa. Eu tinha um faturamento lá de 6 meses, de 1 ano daquele professor, dando aula ali uma vez por semana, mas a atividade da empresa é um laboratório, então não fica configurado, né? No caso das empresas de educação que contratam microempreendedores individuais da área de educação, tem esse riscozinho aí que a gente tem que ficar atento. Eu acho assim, muito esclarecedor, porque grande parte, né, das minhas amigas professoras aqui trabalham em escola também, né? Então, saber disso é muito esclarecedor, gente. Abrir o MEI, como a Gisele falou lá no começo da live, 30 minutos. Porém, entretanto, olha os cenários que a gente está trazendo aqui. Níveis de responsabilidades. Isso, não crie um problema para você. Converse com um contador, uma contadora da sua confiança, porque você pode cair em problemas sérios, e a gente já viu um aqui agora, nesse momento. Qual é a maior dica que você dá hoje para alguém que vai te procurar, que já tem MEI, mas não sabe ainda direito o que vai fazer, não sabe direito como vai se portar? Qual a maior dica que você dá para essa pessoa que tem ali um meio de, vamos dizer assim, meio que de enfeite? Então, eu procuro entender o que levou ela a abrir, até para poder orientar, né? Eu tenho casos aqui, que é o caso do plano de saúde, né? Pessoas que têm um microempreendedor só para poder ter o plano de saúde. Como eu tenho casos de pessoas que já chegaram para mim e falaram assim, eu abri porque falaram que era legal. Então, assim... cada caso é um cenário, Então, assim, eu preciso, na verdade, assim, entender o que levou a pessoa a ter aquele CNPJ aberto para poder ajudá-la naquela jornada ali. Mas eu acho que a primeira dica que a gente pode dar é que é um CNPJ. E um CNPJ, uma empresa, ele requer daquela pessoa responsabilidade. Então, assim, seja responsável com aquele compromisso que você assumiu com você mesmo, né? Porque quando você abre um CNPJ, você abre com alguma intenção, né? A gente só precisa entender qual é a intenção da abertura daquele CNPJ para poder conduzir. E uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas se perceba, se entenda como indivíduo, né? Porque, assim, a gente precisa entender quais são os nossos limites. O que acontece aqui com muitos empreendedores, né? Eu falo que eu tenho os empreendedores dependentes e os empreendedores independentes, né? Quem são os empreendedores dependentes? Aqueles que viram para mim e falavam assim, Gi, não quero saber. Tá aqui
cuida do meu CNPJ, eu vou fazer o que eu sei fazer. Quer dar aula, quer fazer bolo, quer fazer... Aí me passa o extrato bancário, me passa as informações, eu monto tudo para ele, faço o acompanhamento, dou os alertas, entendeu? Ó, sua empresa vai desenquadrar, tá perto disso, tá perto daquilo, ó, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. E eu tenho aquele empreendedor que eu ensino, educo e ele segue. E quando ele sabe que ele precisa me procurar, ele volta e me procura. Então, assim, tem orientação de um contador. Eu acho que um contador vai conseguir te dar o caminho, a diretriz de em que momento, assim, porque é uma questão de percepção, né? Porque existem pessoas que falam assim, eu vou tentar fazer a gestão. Aí não bota nada na conta bancária, não faz gestão de nada, não tira um extrato de cartão de crédito, não vê se o faturamento excedeu ou não excedeu, entendeu? Então, assim, até na minha conversa eu consigo perceber quem é aquele educado e quem não é o que eu consigo educar e o que eu não consigo educar, entendeu? Então, assim, até durante a conversa a gente consegue ter essa percepção. A gente consegue ter essa percepção, né? De quem consegue caminhar sozinho e quem não consegue caminhar sozinho. E vão existir pessoas que elas já se conhecem, elas vão virar para você e falar assim, Gia, eu não quero saber. Toma aqui, conduz isso para mim, a gente acerta um honorário, entendeu? Você conduz essas coisas, porque eu não quero tomar conta disso. Eu quero saber. Eu tenho uma cliente que chegou para mim e disse, eu quero saber de fazer bolo. Eu não quero saber desse negócio de, não quero me preocupar com isso, eu quero fazer bolo. Eu não quero tomar conta disso, tá aqui, ó. O extrato da conta, toda mês ela me manda o extrato da conta bancária dela, a movimentação dela de caixa, as notas fiscais das compras que ela faz, ela vai e me manda tudo. Eu eduquei ela num certo nível, para que ela tenha consciência de que ela precisa comprar no CNPJ, que ela não pode comprar acima de 80% do valor, entendeu? Então eu dei as orientações básicas para ela caminha naquele, mas ela não quer fazer gestão, por exemplo. É uma escolha, você falou. Quando a pessoa está educada, ela pode se dar o luxo de escolher. O que não quero. Quando você não tem educação. Quando você não tem educação, você vai escolher o quê? Se você nem sabe o que você está fazendo. Verdade. Então, a partir de hoje, já vou deixar aqui essa reflexão. Se você pretende empreender, se você pretende se tornar uma empresa, né, uma coisa desvinculada com a sua pessoa, preste atenção nesses detalhes. Vai atrás, busca conhecimento, como a gente falou lá no começo da live. O Sebrae é maravilhoso, realmente é um site assim, muita coisa boa lá. Muita coisa, gente. Eu não explorei nem um terço, porque é enorme, é um mundo ali dentro. Mas já li muita coisa, já aprendi muita coisa. E, além disso, tem algum outro recurso hoje que você indica? Então, a própria plataforma do gov.br tem alguns treinamentos, tá? Principalmente, assim, engraçado que a plataforma do Gov, né? O próprio governo, ele difundiu muito essa história, né? De que é muito fácil, de que é muito tudo. Mas a própria plataforma, ela tem treinamentos de gestão, né? Porque o empreendedor, ele precisa realmente ter a consciência de que ele precisa gerir, ele precisa tomar conta, né? Não é só o fazer bolo, né? Não é o só dar aula. Ele precisa ter uma gestão, né? Ele precisa ter um controle do seu faturamento. Então, assim, algumas pessoas nem sabem que o máximo de faturamento é 81 mil. A pessoa vai emitir nota fiscal, o serviço está aparecendo, ela está fazendo, quando ela vê, pum, desenquadra. Eu peguei um caso, deve ter uns 2 meses atrás, que desenquadrou e retroagiu 5 anos, e quando retroagiu esse microempreendedor, foi 85 mil de imposto que ele tem para pagar. Então, assim, as pessoas vão fazendo, vão cuidando, vão fazendo o que elas nasceram para fazer, né? E esquecem que elas têm que ter gestão, né? Se você pergunta, às vezes, para a pessoa, quanto você faturou mês passado? Ela vira para você, what? Não faço ideia, olha isso. Não, porque ela não tem gestão nenhuma. 85 mil, a gente começa a entender uma coisa simples, como você falou, né? A documentação que você tem que enviar, tem que olhar, né? É saber quanto você ganha. Mínimo. Qual é o limite? Qual é o limite do MEI? 81. Agora o MEI caminhoneiro tem um limite maior, mas assim, a gente nem entrou nesse mérito aqui. É 81 para, vamos colocar aí, 90% das atividades é 81 mil o limite. Se você passar disso, você desenquadra, vai para o regime do Simples Nacional e vai para outro tipo jurídico, que é o empreendedor individual,
que também é uma categoria, né? É o micro, e a gente tem o empresário individual, né? Microempreendedor, ele entra na classificação de empresário individual, mas como micro, né? Aí eu tenho o ME, empresário individual. Você sai de micro, vai para ME, empresário individual, tá? E você automaticamente migra para dentro do Simples Nacional, para o regime de tributação do Simples Nacional, que as alíquotas vão de 6% até 17%. Então, assim, você desenquadra. E se a Receita rastrear que você desenquadrou há muitos anos atrás, ela retroage 5 anos, que foi o que aconteceu com ele. A gente está parcelando o valor dele, porque ele agora está com uma dívida de 85 mil que ele vai ter que pagar. Não tem para onde correr. Uma pergunta aqui. Quando o MEI não emite nota fiscal e ultrapassa o limite mensal, ele pode ser desenquadrado? Pode. Existem outras maneiras de rastrear esse faturamento mensal, não necessariamente pela emissão de nota fiscal. Tá? Porque quando você, por exemplo, tem a maquininha de cartão de crédito, que você vende para pessoa física, né? Se o seu faturamento ali dentro da máquina de cartão de crédito exceder esses 81 mil no ano, né? É uma maneira que a Receita tem de rastrear. É um pouco mais difícil dela rastrear quando você transaciona em espécie, né? Em dinheiro, né? Não tem muita rastreabilidade. Mas quando você tem conta bancária, máquina de cartão de crédito ou faturamento em nota fiscal, é mais fácil dela rastrear essa informação. Existem casos de empresas que estão aí com faturamento até maior que 81 mil, mas porque transacionam em espécie não são pegas? Existe. Isso acontece. Né? Mas se você tem algum mecanismo de pagamento em que possa criar alguma rastreabilidade, a probabilidade de você ser pego num desenquadramento é maior. Então, não façam isso, né, de qualquer forma. Esses exemplos que você deu foram exemplos muito palpáveis, deu para entender o tamanho aí do problema que você vai entrar se você não busca uma orientação de alguém que sabe. Apesar de ser simples, né, para você gerir, tem essas nuances. Então, como você falou, cada caso é um caso, cada pessoa tem um objetivo, então você saber o que é para você, como colocar uma roupa de alfaiataria, porque tem aquele caimento perfeito, né? Um contador vai te dar essa orientação, vai ser seu guia nisso. Planos aí, projetos, fica à vontade para falar o que você quiser. Maravilha. Na verdade, estou, né, vice-presidente de registro do CRC, então hoje esse é um dos... A minha empresa, né, ela já acontece, né, então assim, ela já está caminhando, então é algo que eu preciso mesmo só dar manutenção, né, e ela crescendo, é claro que a gente, né, reestrutura, é aquela história toda, né, a gente vai se adequando, né, a cada situação, né, então assim, hoje a BI Contado é uma empresa aí que está no mercado, a gente tem uma carteira de clientes, a gente atende principalmente clínicas de psicologia, fisioterapia, mas a gente tem alguns clientes tipo, que choraram muito para poder estar com a gente, então a gente abraçou e recebeu, né? Mas hoje grande parte da nossa carteira está aí com clínicas de psicologia. E estou vice-presidente do CRCRJ, né? Então lá é um trabalho que é muito gratificante, porque eu vejo o retorno na minha classe. Hoje a gente está vivendo um momento na nossa classe, que é a classe contábil, né, de muito reconhecimento do papel da figura do contador, né? A gente antes era visto como burocrata que resolvia o problema, e hoje a gente está vendo, a gente está sendo, o mercado está enxergando a gente como um auxiliar do empreendedor, né? Que é realmente, né, o papel do contador, é a gente realmente ser essa figura de auxílio, né, de saúde. A gente até brinca, diz que o contador é o médico das empresas, né? Porque a gente entende que uma empresa que tem, né, o acompanhamento de contador tende a ser uma empresa saudável, porque o nosso papel é um papel realmente de orientar, né, esse empreendedor na gestão do patrimônio dele, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. A gente tem diversos trabalhos lá que hoje são desempenhados pelo CRC, na intenção de que realmente essa figura seja cada vez mais utilizada com esse viés, não com o viés de ser procurado para poder resolver um problema, mas para estar junto de você quando você abre o seu primeiro CNPJ, tá ali junto com a empresa desde o momento que ela nasce, né, e acompanhando a evolução daquela empresa. Então, assim, hoje uma das minhas maiores alegrias é quando alguém sai
do status de micro, né, e vai para um outro patamar de empresa, porque eu sei que aquela empresa ali está crescendo, aquele empresário está evoluindo, né, então quanto mais a pessoa se coloca na posição de aprendiz, né, ou de receber realmente uma orientação, porque a gente se coloca realmente como orientador, né, desses empreendedores, mais ele consegue crescer e evoluir. Então, a gente está aí para isso. Tanto a Gisele, quanto o CRCRJ, quanto a BI Contábil, contem com a gente. É muito gratificante, realmente, você falar sobre esse trabalho, porque eu vou ser bem sincera, né, a gente é de outra área, assim, eu não sabia. Uhum. Quando você posta lá no seu Insta, nas suas redes sociais, as campanhas que vocês fazem, né? Até agora há pouco tempo vocês ajudaram as pessoas a fazer as declarações. Eu achei isso incrível, incrível, porque assim, muitas pessoas não têm essa possibilidade, né? Não sabem. E ter essa iniciativa de profissionais super gabaritados, né? Provendo isso é incrível, incrível mesmo. Pessoal, eu acho que por hoje a gente abordou já muita coisa. Eu vou pedir para você compartilhar com todas as pessoas que vocês puderem, principalmente mulheres. Aqui na minha página eu falo sobre inglês, mas eu falo de inglês para o desenvolvimento de carreiras, principalmente carreiras de mulheres. E quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, está envolvido, gente, uma gama de coisas. E entre essas coisas, a sua saúde financeira. Porque como uma pessoa vai investir na carreira dela, se ela não tem uma saúde financeira em dia? Não vai sobrar dinheiro nem tempo, né? Porque a pessoa vai ter que trabalhar mais para ter o seu sustento. Enfim. Então, quando a gente fala sobre esse assunto tão importante, que você tem a sua independência financeira, né? A gente com essa pandemia, muitas pessoas foram mandadas embora, não conseguiram recolocação no mercado, estão em um momento que não sabem mais o que fazer, aí, vou abrir o MEI, vou começar, aí não sabe como começar, né? Porque nunca precisou fazer isso antes. Então, compartilhe essa informação, que é uma informação de ouro. Ou então, você que já tem MEI e ainda não sabia toda a gama aí de coisas que estavam na palma da sua mão para que você faça. E é isso. Compartilhe também com o maior número de mulheres possível para a gente empoderar essas mulheres aí desse Brasil maravilhoso. Queremos mulheres empreendedoras. Por favor. E é isso. Muito obrigada, Gi. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Você está aqui disponibilizando seu tempo, sua expertise. E agradeço a todos que estiveram aqui conosco na live. Agradeço a você que está assistindo depois também. E é isso por hoje. Me sigam nas redes sociais, sigam também a Gi. E é isso. Muito obrigada. Beijo, pessoal.